por Deus. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer assim realizar maravilhas na nossa vida. Mas por isso é que é necessário que nós possamos abrir o nosso coração e nos entregar, confiar, como uma criança confia os pais, naquela segurança de que quando tem um pesadelo, corre para a cama de seus pais. E nessa certeza possamos confiar que Deus é esse Deus que nos conduz. Você possa já ir se acertando no seu lugar, com a mão no seu coração, e pedir assim a ação do Espírito Santo. Que diante de todas as coisas Ele possa preparar o seu coração para a palavra. Queria convidar o Padre Júnior, que vai estar ministrando a palavra de Deus para nós. Nesse momento, a estender a mão sobre o Padre Júnior, ele que mais uma vez vai estar sendo um canal de Deus para nós. Que Deus possa estar abençoando através da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, que possa já estar assim passando à frente, e que a palavra que o Padre Júnior vai estar pregando para nós possa, assim como semente, cair no nosso coração e dar frutos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gostemos sempre da sua consolação. Naquele tempo, Jesus entrou na barca, e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos
e minhas irmãs, graças a Deus, nós estamos aqui, fomos convidados pela nossa comunidade Bom Jesus para uma noite de louvor, de adoração, e nesta também o texto da misericórdia e a pregação. Como a cada dia as suas preocupações, eu somente hoje pela manhã sentei-me para refletir o que falar hoje aos fiéis que estivessem presentes na comunidade Bom Jesus. E Deus disse bem forte: não inventa moda. Por que digo isso? A cada dia nós temos a liturgia da palavra, e a cada dia Deus nos transmite a sua palavra, a sua mensagem por aquela liturgia. Hoje, terça-feira, da 13ª semana do tempo comum. E se nós tivéssemos uma comunidade dedicada a Santa Isabel de Portugal, estaríamos celebrando os festejos dela, pois hoje é o dia de Santa Isabel. Eu tive a honra de estar ontem na minha comunidade de origem em Resende, e a minha comunidade de origem é Santa Isabel de Portugal. E lá pude celebrar o último dia do Tríduo, em preparação para a festa que está acontecendo neste momento. Então, diante da liturgia da palavra, eu senti convictamente que, a partir daquilo que eu vi nas músicas que aqui foram cantadas antes da pregação, estava correta a vontade de Deus para hoje, que não invente moda. Dessa forma, quando eu ouvia o tal do homenzinho torto, que andava numa vida torta e que Deus endireitou, eu me recordava da primeira leitura de hoje, para dizer também que Deus dá todas as oportunidades, mas se esse homenzinho continua vivendo como torto, vem sobre ele aquilo que o Senhor mandou sobre Sodoma e Gomorra. E quando cantávamos Passa Fogo, eu lembrei em cheio a primeira leitura de hoje. Sodoma e Gomorra, a cidade pecadora que não se converteu, depois que a família de Ló saiu daquele povoado, Deus mandou ali enxofre e fogo. E o evangelho que nós ouvimos há pouco é o evangelho do dia de hoje. Então, queremos refletir sobre a fé e o medo. O medo e a fé. Ouvimos de Jesus quis dizer: por que tendes medo? Ainda não tem fé? Ou seja, se eu tiver fé, o medo deixa de existir. Olhe para a tua vida e pense quais são os seus medos. São diferentes a cada etapa da vida, não é verdade? Quando somos crianças, um certo tipo de medo, medo do escuro, medo de dormir sozinho, mania de olhar debaixo da cama para ver se não tem nada. E como o irmão dizia na sua inspiração, aquele medo que leva a criança a correr para a cama dos pais, porque ali encontra a acolhida. O medo do adolescente, que também são próprios daquela faixa etária, do jovem, do adulto, do idoso. A cada tempo os seus medos aparecem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, por que é que tendes medo?
não tendes ainda fé? Disse Jesus aos discípulos de Jesus para nós. Portanto, medo e fé, os dois antagonistas que disputam eternamente o coração do ser humano. Medo e fé disputam espaço em nosso coração. E nós sabemos que a palavra de Deus, de um extremo ao outro da Sagrada Escritura. Qual é o primeiro livro da Bíblia? E o último? Do primeiro ao último livro da Bíblia, Deus nos conforta. E nos conforta repetindo sem fim, de Gênesis a Apocalipse, não temais, não tenham medo. Na boca de Deus, na boca de Jesus, na boca dos profetas, na boca de tantas mulheres, na boca dos anjos, dos reis, dos povos, sempre a palavra não tenham medo. Centenas de vezes na Sagrada Escritura essa palavra se apresenta. E é como se Deus estivesse vindo ao nosso encontro por meio desta palavra. Não tenham medo. Como se fosse o bom dia de Deus para nós. Não tenham medo. Acordar todos os dias sem medo de enfrentar o dia que inicia. A cada despertar, a cada início de dia, como se fosse o nosso pão diário, o não tenhais medo. Não tenhais medo de Deus. São 1000 os motivos dos nossos temores. Temos o medo de criança, repito, o medo do doente, o medo do pobre, o medo do agredido, o medo do moribundo, o medo do perseguido. Cada um, em suas realidades, tem os seus medos. Disse 1000 motivos são os nossos temores. Mas o primeiro, porque do medo, remonta ao jardim do Éden. E onde está a história do jardim do Éden? Hein? O povo está lendo muita Bíblia, viu? No Gênesis está a história do jardim do Éden. O medo entra no mundo ali e não mais nos deixará. O medo entrou ali, não como filho da nudez, como pretende Adão, mas de outra mãe. O homem e a mulher esconde-se de Deus, porque Deus ali lhe causa medo. Porque Deus disse: Adão e Eva, deste fruto não comereis. E eles comeram, desobedeceram a Deus. Então, o pavor, tem medo, torna-se incapaz do diálogo. Ele consegue apenas agredir para se defender. E qual foi a forma da agressão de Adão? A culpada foi ela, a mulher que tu colocastes no jardim comigo. E achando que Eva assumiria a culpa, saindo bem da história, fui eu mesma que incentivei Adão, ela joga a culpa na serpente. E assim na história da humanidade, continuamos a culpar uns aos outros das nossas mazelas. Temos dificuldades de assumir os nossos erros e vamos jogando a culpa no outro. O outro é culpado, eu não. Então, ele agride para defender-se. O medo de Deus é o medo dos medos.
É o pior de todos os medos, aqueles de que todos os outros descendem. E o medo de Deus se chama falta de confiança. A falta de confiança é filha do medo. Portanto, o pecado original não narra a simples transgressão de um interdito, mas a adulteração do rosto de Deus. Deus sempre foi misericordioso, amoroso, nos criou à sua imagem e semelhança, e ali, desde o primeiro momento, o pecado de Adão e Eva adultera o rosto de Deus, porque entende-se como um Deus castigador e punitivo. E ali, essa adulteração do rosto de Deus, movido também pela serpente. Deu-vos 1000 árvores, é verdade, mas negou-lhes a melhor. Tem medo de vós, é ciumento, proibiu-vos das coisas mais importantes, não confieis. Foi o que a serpente fez. Colocou no coração de Adão e Eva, para que acreditassem neste rosto adulterado que ela fez de Deus. Assim, essa imagem invertida de Deus, ela apresenta Deus como um Deus que tira e não como um Deus que dá. Um Deus que rouba a liberdade do ser humano em oferecer-lhe 1000 possibilidades. Um Deus que dá mais importância à sua lei do que à alegria dos filhos. Um Deus que dá mais importância, repito, à lei do que à alegria dos filhos. Um Deus de olhar judicativo, de quem é preciso fugir em vez de ir ao encontro de Deus. Um Deus que não é de confiança. Foi esta imagem que a serpente colocou no coração de Adão e Eva. É esta a imagem que muitas vezes o diabo, o tentador, coloca em nós, para que tenhamos mais medo de Deus do que ir ao encontro da sua divina misericórdia. Enganar-nos acerca de Deus é o pior que nos pode acontecer, porque depois de nos enganar acerca de tudo, acerca da história, acerca do homem, acerca de nós mesmos, acerca do bem e do mal, acerca da vida, nós nos vemos assim perdidos. O primeiro de todos os pecados é um pecado contra a fé. Ainda não tendes fé? Da imagem deturpada que a serpente fez de Deus para Adão e Eva, de Deus nasce ali no coração dos dois o medo dos medos, o medo de um Deus temível